eu olho pra mim mesmo, ó quão falho ainda sou. Vejo quanto ainda preciso expressar o teu amor. Vejo quanto ainda preciso expressar a ti, Senhor. Amados, isso aqui não é um estudo elaborado também, mas fruto de anos de inquietação e de constatação de quanto o meu próprio coração é perverso e busca o meu próprio interesse e meu próprio bem. Muitas vezes eu tomei sustos com as insinuações que me vinham ao coração, no trato com os companheiros, no trato com quem está sobre mim, no trato com quem está sob meus cuidados. Muitas vezes me espantei que determinadas insinuações estivessem ali alojadas em meu coração. E por muito tempo pensei, como é que eu faço para mudar isso? Tem alguma vacina contra essa coisa ruim aqui dentro? E concluí que não existe vacina contra isso. Mas que é um mal inerente ao ser humano, inerente à carne. Estamos em carne, não temos muito como, em um esforço nosso, nos livrar disto. Mas houve algumas experiências que cooperaram para trazer um sentimento de desgosto, de desespero, de clamar ao Senhor que nos livre disto. Não sei quantos já experimentaram isto. O sentimento de você ver alguém com o qual você já foi tentado a competir, ou de quem você já teve ciúmes e inveja, e lá na frente ver essa pessoa caída, quebrada, humilhada e até separada de Deus. Já aconteceu comigo. Gente que eu conheci, que serviu comigo, e eu permiti insinuações de ciúme e de inveja em meu coração. E depois tive a desgraça de ver aquela pessoa caída, separada de Cristo. Quanta vergonha diante de Deus, quanta angústia por eu não ter cumprido o que me competia fazer: proteger meu irmão, orar por ele, abençoá-lo, lavar-lhe os pés. Então poucas situações em minha vida com Deus foram tão angustiosas e desagradáveis. Eu comecei a clamar ao Senhor que me livrasse dessa coisa, ou que me ajudasse a identificar isto, identificar no seu nascedouro estas insinuações, ou que me ajudasse a colocar rédeas nisso, pelo menos. Não posso me ver livre disto, então como faço para domar isto? Para transformar isso em algo que possa glorificar a Deus. Em Provérbios 27, verso 4, fala que cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? A ira e o furor são manifestações carnais, mas são momentâneas, são circunstanciais. Você às vezes vive uma situação que lhe produz indignação e você reage com ira e com furor às vezes. Tem reações fortes, você se comporta mal, você é indelicado, você ofende alguém, mas aquilo passa. Você se envergonha, volta, se retrata, conserta, se humilha. Mas o ciúme é diferente. O ciúme, ele não se expõe prontamente, ele não se manifesta logo. Ele fica lá no seu coração, germinando, fermentando. E você vai brigando com ele, você não está bem, e você se esforça, e você vai, e você vem, e ele vai ficando ali. E vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Até chegar a uma medida que você percebe que está muito próximo do coração de alguém que não conhece o Senhor. Algumas situações bíblicas que ilustram isto. Como a pessoa fica cega quando está tomada de ciúme e de inveja. Como ela não se dá conta do seu mau comportamento. Como às vezes ela faz papel ridículo, se comparando explicitamente com outros. Ou como ele, sem perceber, sem se dar conta, começa a criticar alguém assim de graça. Você começa a dar bom testemunho de um irmão, e outro se mete e começa a falar: bom, não é bem assim, é que ele tem isso aqui, você reparou que ele também tem isso? Gratuitamente. E a pessoa não se dá conta do ridículo disto, de estar medindo-se, comparando-se e criticando outros, e expondo os erros dos outros. Isso é uma manifestação espontânea de um coração que já está amargurado e tomado de ciúme e de inveja. Um dos
dos exemplos mais claros disso é a história de José. José era o 11º filho de Jacó. Tinha 10 irmãos mais velhos do que ele. Quando o pai, o Jacó, se agradou de José e o preferiu em relação aos demais filhos, e começou a dar uma deferência muito especial para José, ele era muito pequenino. Tão pequenino que ele não podia acompanhar os irmãos nos campos cuidando dos rebanhos. Ficava em casa. Mas os irmãos foram notando que aquele filho era o preferido do papai. E era o protegido do papai. E isso por si só já produz um sentimento de desconforto. Mas o pior não é isso. É que com o tempo José começou a ter alguns sonhos. O Gerson ontem conversava conosco sobre isso, tentando demonstrar a maneira simples como José provavelmente chegava no meio dos irmãos para contar os seus sonhos. Está lá os irmãos mais velhos sentados, reunidos, e chega José e diz: rapaz, você não sabe da manhã, eu tive um sonho tão engraçado hoje. Olha que sonho interessante. Tinha lá, cada um de nós tinha um feixe. E de repente os feixes de vocês se inclinavam para o meu feixe. É engraçado, que sonho, rapaz, sonho gozado. Para José era uma coisa bem simples, mas os irmãos iam sendo tomados de inveja e de ciúme. Disse: que cara petulante, ele pensa que é. Esse fedelho aí tirado a importante. Tá vendo que eu nunca vou me dobrar diante de você? E aquilo foi fazendo gerar um sentimento perverso. Tão perverso, que aqueles homens não hesitaram em querer matar o seu irmão. Porque o ciúme e a inveja produz raiva. Um desgosto de ver o outro se projetar. Parece que cada progresso que Deus proporciona ao seu irmão é uma amargura para nós, porque estamos tomados de inveja. Não suportamos ver o outro se projetado e crescer. É o que estava no coração dos irmãos de José. E eles intentaram matá-lo. Só que aquele rapaz, aquele adolescente a quem eles queriam matar, era o filho pequeno, o irmão mais novo, que certamente eles carregaram no colo, beijaram, fizeram carinhos, cuidaram, mimaram. Eu fico olhando o meu trato com os irmãos menores que tenho, quando eram menores. O carinho que manifestávamos por eles, o cuidado, a proteção, a atenção, o mimo. Eu falei: mas não, será que eu intentaria matar esse meu irmão por inveja dele? Eu não sou melhor do que nenhum desses patriarcas aqui. Aqueles homens eram os patriarcas, os 12. Deles se originaram as 12 tribos de Israel, cujos nomes estão escritos lá nos muros da Nova Jerusalém. Era a base do projeto que Deus tinha para a sua família. E eram homens maus. E nós não somos melhores do que ele. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu tenho um problema com irmãos que chegam, está se tratando de situação assim meio difícil, que envolve sentimentos, e não, eu já sondei meu coração e não tem nada. Onde você descobriu esse negócio aí? Como é que se sonda o próprio coração e descobre que não tem nada ali? Essa declaração já denuncia que ele está sendo enganado. É uma declaração tola. Sondei meu coração. E a Bíblia fala: quem o conhecerá? Você mesmo, que é o dono dele, e ele enganar você. É mais fácil ele enganar você do que enganar outro. Talvez por isso Deus tenha estabelecido uma estratégia tão simples para cumprir o seu propósito. O serviço dos santos. Os santos juntos uns com os outros, unidos e ligados, sem escolha, sem opção de não querer estar. Tem que estar unido. Porque aí meu coração se manifesta, mesmo quando eu não quero. E eu sou tratado mesmo quando eu não peço, se estou me relacionando de perto com os irmãos. Há uma palavra que tem sido muito renovada no meio do povo de Deus. Até aqui entre nós, esses dias foi falado a importância de colocarmos o Senhor no centro e darmos para Ele toda a glória. Eu sei, estou bem convencido que isso é uma verdade. Eu sei que muitos ministérios sucumbiram, pereceram, se acabaram, porque os homens colocaram a si mesmos no centro e não ao Senhor. Se colocaram em evidência e não ao Senhor. Mas eu acho, amados, que há um risco mais sutil, há um perigo mais disfarçado entre nós. Porque isso de querer a glória de Deus para nós é tão grosseiro que nós já tomamos muito cuidado com isso, já medimos muitas palavras quando a coisa
está entre nós ou Deus. Nós somos muito cuidadosos. Agora, o risco maior, e que às vezes passamos despercebidos, é quando está em jogo a minha honra e a honra de meu irmão. Quem fica em evidência, eu ou ele? Eu acho que nós podemos mais facilmente sermos embaraçados por esse perigo aí. A síndrome de Caim. Que fez o Abel para contrariar tanto Caim? Que fez o Abel para contrariar Caim? Abel não fez nada. Abel não tinha nada contra Caim. Abel não estava competindo com Caim. Abel não queria ganhar de Caim. Não queria ser aprovado em detrimento de Caim. Abel quis adorar a Deus, agradar a Deus. E fez aquilo que certamente já tinha sido instruído por seu pai, oferecer uma vida como sacrifício. E não fruto do seu trabalho, uma vida. Deus matou um cordeiro lá no Éden. Fico imaginando que Adão devia saber que o que Deus queria era vida, era sangue. Sem sangue não há remissão de pecados. E Abel fez isso, naturalmente. E Caim quis fazer Deus receber o que ele queria dar para Deus. Ele disse, isso aqui eu não quero. Seria tão simples, Caim chegar e disse, Abel, me vende um carneirinho desse, eu te dou 3 abacaxis por ele. E ofereceu ao Senhor um carneiro de Abel. Mas Caim queria que Deus recebesse ele como ele é, com o que ele tem, do jeito que ele quer. Eu disse, Caim não podia manifestar sua ira contra Deus. Ele manifestou contra seu irmão. E o matou por inveja e ciúme. Que coisa maligna é esse desejo de ter proeminência em relação aos meus irmãos. Que coisa diabólica é isso. Mas tão próximo de nós e com a qual nós temos que lutar diariamente. A Escritura nos apresenta como dispenseiros dos mistérios de Deus. E diz que devemos ser fiéis no serviço que nos foi confiado. Fiéis. Naquilo que Deus me confiou, eu devo ser fiel. Naquilo que Deus confiou a você, você deve ser fiel. Agora, o serviço que nos é confiado não é escolhido por nós. Deus não nos leva na sua casa e fala, olha, você é um servo joia, eu quero que você escolha o que você quer. Você quer fazer isso, 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 isso. Bom, deixa eu ver, acho que eu quero isso aqui, Senhor. Não. Deus não faz isso. Deus nos confia algum serviço conforme a sua soberania, a sua sabedoria e a necessidade da sua casa. Não deve me incomodar o serviço que Deus tem reservado para meu irmão. Se eu começo a me preocupar, por que Deus deu para mim isso e deu para ele aquilo? Eu vou começar a me estragar em meu coração. Eu me lembro que anos atrás, conversando com um irmão lá em Salvador, irmão muito querido que aproximou-se de nós no passado, agora anda meio arredio, anda afastado na verdade. Eu estava na denominação ainda, ele chegou para mim e disse, Vanjo, rapaz, eu não entendo o que está acontecendo. Tudo que esses garotos estão pregando, os garotos eram o Mário Marques. Bons tempos, né, senhora? Tudo que esses garotos estão pregando, tudo que eles creem, é o que eu creio. Tudo que eles estão fazendo é tudo que eu queria fazer. Eu não sei porque Deus não me usou e está usando eles. Eu disse, meu irmão, tudo que eles fazem é também o que eu queria fazer. Eu sempre sonhei com isso. Quando eles vão chegar aqui, quando eu ouvi falar deles, eu me alegrei. Quando eles entraram em unidade com o Roberto, eu me lembro que eu chorei de alegria. Puxa, há esperança para a igreja. Porque a sensação que eu tinha na época é que não tinha igreja. Eu olhava para Atos, olhava para a igreja, olhava para o livro de Atos, olhava para a igreja e disse, cadê a igreja? Então tudo que eu estou fazendo é o que eu sempre quis fazer mesmo. Agora eu sei porque que Deus não me usou. Eu não saberia fazer nada disso. E se eu me metesse a querer fazer o que eles estão fazendo, eu colocaria a perder isto. Se Deus mais tarde me leva, me chama para cooperar com eles, bom será. Mas eu não saberia fazer o que eles estão fazendo. Então, alguns que Deus chamou para abrir caminho, e arrastar, e levar, e conduzir. Outros Deus chamou para ir atrás, arrumando. Um sai arrancando os tocos, abrindo estrada lá na floresta. Outro vem pavimentando, outro vem pintando. Por que eu tenho que ser o trator? Eu posso ser o pintorzinho de faixa lá na pista, né? Botar a placazinha lá. Deus escolheu cada um e deu a cada um o que ele quis dar como serviço, como incumbência. E não é competência de cada servo escolher e questionar o Senhor, por que me deste esse serviço e não ao outro? Paulo dá um testemunho de Timóteo
que é tão singular, lá no livro de Filipenses. Pode dizer assim: a ninguém encontrei de igual coração. Isso me produz temor, porque se naquele tempo da igreja chamada primeira, a gloriosa igreja que é modelo para nós, era tão raro encontrar um homem com coração assim, e hoje, com toda essa divisão que está estabelecida aí, encontraremos homens assim? Paulo disse: a ninguém encontrei de igual coração, que não busque os seus próprios interesses, mas o de Cristo. Se eu busco os interesses de Cristo, amados, se nós queremos os interesses de Cristo, não nos importaremos se nosso irmão se projeta mais do que nós. É pelo interesse de Cristo. Cada vez mais eu me convenço da importância de nos catequizarmos com isto. Eu tenho me esforçado para me catequizar com isto, me autodoutrinar diariamente e criando um hábito de conscientemente, de voluntariamente buscar a honra de meu irmão e não a minha, mesmo quando eu quero a minha. Eu penso que uma maneira prática de nós nos exercitarmos nisto é não nos preocuparmos tanto com o conceito que outros têm a nosso respeito. Nós reagimos muito a isto. Se alguém nos honra, a gente fica meio fofinho e diz: não é bem assim, que é isso. Mas se alguém vem de lá e dá uma machadada, nós nos inflamamos. Aí denunciamos que na verdade nós queríamos mesmo ser honrados, dito: olha, você é tão joia. Então, nos exercitar a não ter reações tão prontas aos elogios e às críticas, às honras e às humilhações, às calúnias, ou o que seja. Não temos uma reação tão imediata a isso. Guardar o nosso coração, segurar a nossa manifestação exterior. Eu penso que se vigiarmos nisto, nós vamos crescendo no desejo de pedir ao Senhor graça e misericórdia para termos um coração melhor. Houve um episódio muito interessante comigo uns 10 anos atrás. Eu estava recém-chegado entre os irmãos aqui, estava começando a cuidar de um grupo caseiro e estava vivendo um momento muito difícil em minha vida. Minha mãe tinha morrido recentemente, meu pai estava viúvo, vivendo um momento assim muito ruim, muito mal. A família estava meio... E eu estava desempregado, eu tinha acabado de ficar desempregado. Minha filha tinha sofrido um acidente, tinha que fazer uma cirurgia na mão muito cara e eu não tinha recursos. Estava trabalhando como ajudante de pintor, raspando parede para poder suprir minha casa. E estava carente, né, de um cafunézinho, de um afago. Vendendo pipoca no Encontrões com o carro todo acabado. Pipoca, amendoim coberto, penca de coisa lá, cocada. Aí o Marcos estava pregando lá no encontro, né? E tava lá no meio da pregação, ele interrompe, diz assim: olha, aqui teu irmão, a quem eu queria honrar, é o irmão assim, assim, tal. Começou a dar algumas características do irmão. Ele disse: puxa, eu acho que Marcão ali quer me fazer um afagozinho aqui. Aí comecei a me mexer na cadeira. Já eu vou descer lá para ficar em lugar como esse assim, era o púlpito ficava embaixo. Aí mas disse: é o Jorge Castro. Aí desce o Jorge Castro, né? Aí Jorge Castro chora e tal, e ri, abraça e ora, pá, que bom, que benção e tal. Sobe Jorge Castro, né? Aí Marcão segue pregando. Lá daqui a um tempo ele não pai, mas tem um outro discípulo que eu também queria honrar. Agora deve ser. Aí ele disse, aí começou a dar as características do discípulo. Ele disse: esse aí, meu irmão, esse sou eu, isso aí não tem jeito. Já estava. Aí não tem saída. Aí ele disse: é o Benitinho. Eu me acho parecido com o companheiro em algumas coisas. Falei: bom, peguei uma contramão terrível. Aí vai lá Benitinho, e depois e tal, e ora e fala e tal, bom, sobe. Eu fiquei acabado. Por duas coisas. 2 sentimentos me vieram ao coração. Primeiro, puxa, será que ele não está vendo que eu estou precisando? Também. Será que ele não vê isso, ora? Segundo, disse: como eu sou mau, por que eu não posso me alegrar com a honra de meu irmão? Por que tem que ser a minha? E aí eu fiz algo que pode soar como hipocrisia aos ouvidos de alguns, mas para mim é exercício de obediência por fé. Eu fui lá me alegrar com meus irmãos, abraçá-los, honrá-los, dizer: rapaz, que bênção, que bom.
O coração estava desse tamanho. Mas eu não manifestei para eles ali o que estava no coração. Quando cheguei no grupo caseiro, eu confessei para os irmãos na semana seguinte. E reuni os discípulos e confessei para os discípulos o que estava no meu coração. Então penso que aqui há duas coisas importantes que podem ser feitas. Por que eu creio que não é hipocrisia? Há um exemplo para ilustrarmos isto. Imagine os homens aqui para os varões, né? Quantas vezes nós homens somos tentados no dia a dia por mulheres na rua? Mulheres que nos chamam a atenção. O que você faz? Bom, eu não posso ser hipócrita. Eu estou querendo olhar, então eu vou olhar. Não fazemos isso. Não é hipocrisia fugir do pecado e fazer o que Deus quer, contrariando o nosso coração. E nós podemos, amados, conscientemente escolher contrariar a nossa inclinação pecaminosa e honrar nossos irmãos. É obediência por fé. É um exercício de cruz, negar a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida e renunciar a tudo. A segunda coisa prática que eu penso é manifestar o nosso coração para os irmãos. Mesmo para aqueles que foi alvo do seu ciúme, a depender da circunstância e do ambiente. Trazer como confissão. Não é aquilo que você diz assim, rapaz, eu não gosto de você, eu não sei por que eu não gosto de você. Não, diz, olha, eu estava sentindo ciúme de você, porque Deus está te abençoando. Tem misericórdia de mim aqui. Me ajude a me livrar disso. Vamos olhar com cuidado as Escrituras, amados. Aqui é uma relação de textos que falam sobre isto. A Bíblia está repleta de citações que apontam para uma recompensa final. Um dos textos mais significativos sobre isso está em Apocalipse 14:13. Também fala que as obras dos justos os acompanham. Os acompanham. Apocalipse 14, verso 13. Agora, parece que é muito difícil para nós esperar isto. Esperar pela eternidade, esperar por um tempo futuro. É muito mais fácil e natural buscarmos o reconhecimento dos homens. Buscar o reconhecimento agora, presente. E Jesus adverte com tanta seriedade contra isto. Quando ele fala dos fariseus, ele diz, esses na verdade já receberam a sua recompensa, porque a buscaram. Lá em Mateus 23:5, Jesus fala que os fariseus faziam algumas coisas com o intuito de serem vistos pelos homens. Então ele diz, esses já receberam a sua recompensa, porque buscam ser notados pelos homens. Nós somos muito imediatistas, e por isso reagimos com mais facilidade ao louvor ou reprovação dos homens. Por isso estamos sempre oscilando entre a presunção, a soberba, ou a autopiedade, e o sentimento de pobre injustiçado. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me entende, é isso mesmo, não estão vendo o que eu estou fazendo. Ou estamos assim, ou estamos achando que somos alguma coisa. Do outro lado, somos importantes demais. Porque nós reagimos muito de imediato às coisas que nos são declaradas. Esse sentimento é tão enraizado em nós que até quando nos esforçamos para não reagir às críticas ou honras dos irmãos, para tentar escapar disso, nós nos isolamos. Ficamos sozinhos. Porque lá ninguém me julga, ninguém me corrige, ninguém me aponta, ninguém faz nada comigo, então eu vou ficar lá quieto. E aí incorremos outro erro, porque o homem solitário busca seus próprios interesses e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Provérbio 18:1. Aquele que confia em seu coração é insensato. Por isso eu disse que aquela palavra, eu já sondei meu coração, é uma declaração tola, porque aquele que confia no seu coração é tolo. E eu me lembro que muitas vezes já usei essa expressão. Estou em paz, está tudo jóia aqui, meu coração não tem nada não. Ah, Senhor. Sobre essa questão, amados, de esperarmos o julgamento de Deus, há dois outros textos que são tão esclarecedores. Primeiro, é quando Jesus dá testemunho de um homem chamado Antipas, em Apocalipse 2:13. Sei lá quem é esse Antipas. A Bíblia não fala de nenhuma obra relevante que ele tenha feito, não fala do ministério dele. Então para nós é um tal Antipas aí, Antipas. Mas Jesus fala sobre o seguinte: minha testemunha, meu fiel. Jesus tinha sobre aquele homem um testemunho que nós
Não podemos ter. Se Jesus conhecia a vida, o coração, a trajetória de Antipas. E não importa se eu não conheço. O Senhor sabe honrar aqueles que lhe são fiéis. Minha testemunha, meu fiel. Quem de nós não quererá ouvir do Senhor isto? Flavinha, minha testemunha, meu fiel. É melhor esperar por isto. Eu acho ser tão decepcionante chegar lá e só dizer, você já recebeu sua recompensa. Você a buscou na terra e na terra você teve. 1 Coríntios 4, verso 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, ou seja, o Senhor não apenas vai manifestar e revelar as nossas práticas e nossas obras, que porventura tenham ficado nas trevas, em oculto, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Isso começou a me trazer muita inquietação, porque eu comecei a pensar, o Senhor vai manifestar o meu coração. Não sei se publicamente, sem separado, mas o meu coração vai ser manifesto. E eu saberei o que estava lá, naquele dia. Quando o Senhor voltar, Ele vai pegar meu coração e abrir. E a Bíblia diz que todas as coisas estão patentes diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Eu comecei a me preocupar porque pensei, já não me basta me desvencilhar dos pecados exteriores, porque é a habitação de Deus. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então penso que temos diante de nós uma empreitada grande, um desafio imenso, de tornar o nosso coração parecido com o do Senhor. Se não enxergarmos isso, amados, se nós não nos consolarmos todas as vezes que parecer que fomos injustiçados ou mal entendidos, se não nos consolarmos que um dia o Senhor vai manifestar o nosso coração. Eu me lembro que quando eu estava rompendo com a denominação, o meu pastor me chamou e disse, eu passei anos aqui lhe defendendo, e todos diziam, Evangelvaldo é um traidor, ele é um quinta coluna aqui dentro, está aqui só para tirar a gente e levar para lá para a comunidade. E eu sempre lhe defendi, e agora você sai. Então todos saberão que era verdade, você era um traidor. E sou pastor, eu sinto muitíssimo, mas não há nada que eu possa fazer para provar o contrário. Só sei que um dia, eu, você e esses irmãos estaremos diante do trono de Deus. E lá se saberá com que coração me comportei aqui esses anos todos. O que posso fazer para consertar isso? Sair correndo, brigando, buscando testemunhas, entrando na carne, começando a pecar em outra medida? Deixa quieto. Se não buscarmos um coração que aguarda pelo dia do Senhor, nós seremos tentados a incorrer no mal que destruiu Saul. Eu queria compartilhar aqui um pouco sobre a figura de Saul, em comparação com Jonatas e com Davi. Pensando nessas coisas, meu coração se voltou muito para a história de Saul. Eu comecei a ler com cuidado e pensar e tomar anotações. Mas o capítulo 13 de Samuel, 14 e 15 de 1 Samuel, manifesta muito do coração e da atitude de Saul. Do verso 1 ao verso 14, no capítulo 13, nós vemos que Saul terminou profanando o sacrifício. Eles iam sair para uma guerra, Samuel se demorou e era competência do sacerdote oferecer sacrifício, e não do rei. Mas Israel não ia à guerra sem um sacrifício, sem oferecer sacrifício ao Senhor. E Saul toma espera, Samuel não chega, diz, bom, o povo começou a querer se dispersar. Você diz, bom, eu tenho que resolver esse problema. E ali manifesta, eu penso, que Saul está preocupado em garantir a presença do povo, garantir seu reino. A Bíblia diz que na multidão do povo está a glória do príncipe. E o povo ia começar a se dispersar, porque ninguém ia se atrever a ir à guerra sem um sacrifício. E o sacerdote não chegava. E Saul se atreveu a ele oferecer o sacrifício. E profanou o sacrifício. Já aí, creio que Saul começou a decair da sua posição que Deus havia colocado. Depois nós vemos no capítulo 14, ele começa a agir na carne
Se nós começamos na carne, amados, é difícil depois desviar. Tem que parar e voltar. O caminho da carne não tem nenhuma comunhão com o caminho do Espírito. Não dá para no meio do caminho lá, você está na metade do caminho andando na carne e você dobra e entra na via do Espírito. Não tem jeito. Você tem que bater a ré, voltar e começar de lá do ponto inicial. E Saul quis cortar caminho. Começou a tomar medidas absurdas, com cara de espiritualidade. E proclamou um jejum. Todo mundo tinha que jejuar. No meio da guerra. Vamos jejuar aí. Tem que jejuar porque o Senhor vai nos dar vitória. Saul não estava preocupado com a glória de Deus. Preocupado em preservar seu reino e sua vitória. Isso é muito facilmente denunciado, percebido, quando Jonatas, que não sabia da proclamação do jejum, porque estava vindo de outra refrega lá, de outra batalha, passa a ver um favo de mel, mete a lança e come o favo de mel. Ele fala que seus olhos voltam a brilhar, que ele estava abatido, cansado. E Saul sabe que Jonatas quebrou o jejum e tenta matar o filho. Que espiritualidade miserável é esta? Em que um procedimento é descumprido e o sujeito tenta matar o filho para garantir que ele é fiel a Deus, está honrando o que Deus quis. Ele fala que a sabedoria humana é animal e demoníaca, mas a sabedoria do céu, ela é dócil, ela é necessitada, ela se coloca como necessitada. O homem sábio não sai expondo sua valentia. Depois no capítulo 15, é aquela situação em que Deus manda que ele destrua todos os amalequitas, inclusive os animais, o rei, velho, criança, homem, mulher, tudo. Eu penso que do mesmo modo que Deus trouxe juízo sobre Sodoma e Gomorra, queria trazer sobre os amalequitas. Em Sodoma e Gomorra usou fogo e enxofre. Contra os amalequitas queria usar a espada de Saul, mas é o mesmo juízo de Deus. E Saul poupou a Agag, o rei dos amalequitas, e trouxe os animais mais sadios, mais bonitos, e disse que queria oferecer sacrifício ao Senhor. Só que enquanto Saul voltava da guerra contra os amalequitas, no meio do caminho, ele edificou um monumento ao seu nome. A preocupação de Saul de que todos se lembrassem, soubessem, por muitos e muitos anos, futuro que viria pela frente, Saul queria que todos soubessem que ele, Saul, venceu os amalequitas. Os amalequitas, aquele povo que atacou Israel pelas costas quando saía do Egito para Canaã. Os amalequitas trouxeram muitos danos a Moisés e aos israelitas. E Deus disse a Moisés: quando você entrar em Canaã, destrua os amalequitas. E Saul queria chamar para si essa honra. Eu cumpri isto. Está aqui um monumento ao meu nome, Saul. Grande rei Saul, primeiro rei do Império de Israel, destruiu os amalequitas em tanto do tanto de ser tanto. Se olhamos para a história de Abraão, por exemplo, ou de Davi, vemos que são homens que passaram a vida construindo altares ao Senhor. Chegavam no local, Deus abençoava, Deus marcava com sua presença, com uma palavra, e Abraão edificava um altar ao Senhor. Davi passou a vida edificando altares ao Senhor, sacrifícios ao Senhor, desejoso de ter um lugar onde a arca pudesse estar e então ele pudesse adorar continuamente ao Senhor, suspirando pelos átrios do Senhor. Mas Saul queria um monumento a si mesmo. Mais adiante, no mesmo capítulo 15, quando Samuel repreende severamente, se tinha alguém que tinha luva de prego, esse tal de Samuel. Não teve jeito para Saul escapar de Samuel. E olha que Samuel amava Saul. Amava tanto que mesmo depois, quando Deus reprovou Saul, Samuel continuava chorando e orando por ele. Foi necessário Deus dizer: por que você chora por Saul, visto que eu o reprovei, o rejeitei? Por que você chora por Saul, visto que eu o rejeitei? Mas esse homem que amava Saul não se limitou na hora de trazer para Saul o conselho e a repreensão do Senhor. O amor e o apreço humano não impediu a sua função de profeta e sacerdote. E Samuel vai lá e repreende Saul severamente. Saul pula daqui, pula dali, Samuel pega ele, não tem saída para Saul. Aí ele começa a se justificar. É interessante que nessa conversa, Saul se exclui das coisas reprovadas e se inclui naquilo que ele sabia que Deus queria. Saul não pecou inocente, Saul sabia o que Deus queria. Tanto é que na sua justificativa, Samuel diz: não, o povo poupou. Depois diz: eles trouxeram. O povo, né? Os homens trouxeram. Depois diz: mas o povo tomou dos rebanhos e trouxe. Então na hora da reprovação foi o povo. Trouxeram, fizeram, tomaram. Como diz, o que podiam fazer? O povo quis. Mas na hora da aprovação das coisas que poderiam ter sido bem feitas, ele não fala o povo fez. Ele diz assim: destruir totalmente. Depois diz: destruímos. Ele se inclui.
Lá eles trouxeram, não disse nós trouxemos, eles trouxeram. Mas na hora da obediência, destruímos. Eu estava entre eles, os que obedeceram. Eu disse, eu destruí totalmente. Então, quando o líder começa a manifestar um tal coração, fica evidente que ele não está buscando os interesses de Cristo, mas os seus próprios. Se a igreja está mal, problema da igreja. Se a igreja está bem, Deus me tem dado graça para edificar essa igreja. Em 2 Samuel 24, 17, mostra um outro episódio diferente. Quando Davi, já feito rei, peca e Deus traz um juízo sobre o povo. E Davi faz uma declaração tão diferente dessa de Saul. Davi diz para o Senhor, eu é que pequei, mas essas pobres ovelhas que fizeram, como que diz, seja contra mim, sobre minha casa o teu juízo, não sobre o povo que o Senhor me confiou. Davi cometeu pecados muito grosseiros, mas havia uma coisa que agradava muito o coração de Deus em Davi. Davi não buscava se afirmar. Davi não defendia a sua posição. Davi não se esforçava e não lutava para ser mantido rei. Davi não amava o trono. Davi amava o Senhor. Quando Samuel segue com severidade repreendendo a Saul, e Saul já não tem saída, então ele manifesta grosseiramente o que estava em seu coração. Ele declara isto. Em 1 Samuel 15, de 22 a 31, Saul por fim reconhece seu pecado, tem um arrependimento superficial, mas não consegue esconder a doença crônica de necessidade de ser honrado. Saul queria ser honrado a qualquer custo, mesmo quando errava. E por fim ele se rende e diz a Samuel, pequei, honra-me porém diante dos anciãos de Israel. Ou seja, me tire tudo, Saul, que Deus me reprove, mas me honra. Saul já sabia que Deus o havia reprovado. Samuel já havia dito para ele que Deus havia rasgado dele o trono e o daria a outro melhor do que ele. Saul já sabia que estava destituído do seu lugar, mas não se quebrou nem se humilhou. Ele buscava, feito um viciado em honra. Honra-me, porém. Vejam que absurdo, pequei, honra-me, porém, diante dos anciãos de Israel. Saul não queria ser desmerecido. Lá no final, quando ele perde a guerra, o que faz Saul? Se já não posso ter o trono, para que quero ter a vida? Se mata. Para que viver sem um trono? De que serve viver sem a honra? Prefiro morrer. Aí de novo nós temos que comparar com Davi. Quando Absalão tentou usurpar o trono de Davi, Davi saiu da cidade, descalço. E os sacerdotes queriam levar a arca com ele. Ele disse, não, deixa a arca aqui, o lugar da arca é aqui. Se o meu Deus quiser, eu voltarei, tornarei a ver Jerusalém e a arca. Se o meu Deus quiser. Quando Simei começou a amaldiçoar e apedrejar Davi, e o capitão Davi disse, quem quer esse cão morto apedrejando meu rei? Deixa-me, eu vou lhe arrancar a cabeça. Ele só disse, que tenho eu contigo, filho de Zeruia? Se Deus quis que ele me amaldiçoasse, deixa ele me amaldiçoar. Davi, amados, pertencia a Deus. Davi não pertencia a si mesmo. Davi não era escravo de seu coração, era servo de Deus. Se Deus quiser, se Deus deixar, se Deus levar, se Deus trouxer, se Deus elevar, se Deus abater, isso é com Deus. Não é minha competência brigar por isto. Mais adiante, no capítulo 22, nós vemos Saul louco de ciúme contra Davi, porque daí Davi começou a se destacar mais do que ele. Lembramos daquele episódio lá que Davi voltava da guerra contra os filisteus e o povo clamava, Saul matou os seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Saul se estragou em seu coração. Ele não suportava que outro fosse honrado mais do que ele. E tão enraivecido ficou que ele começou a buscar a morte de Davi por todos os meios que são em perseguição de Davi. Tão enlouquecido estava por isso. Eu disse no princípio como as pessoas vão perdendo a sensatez e não se dá conta das coisas ridículas que faz, das loucuras que pratica. Tão enlouquecido estava Saul que ele descobriu que os sacerdotes haviam escondido Davi. E ele chegou lá, procurou Davi, não encontrou e mandou matar os sacerdotes. Um homem tomado de ciúme não considera obstáculo nenhum. Consciência se apaga. É seu interesse acima de tudo. Mas em toda essa loucura e trevas tão terríveis que Saul estava envolvido, aparece o coração de Jonatas, seu filho. Fico pensando como um pai tão pervertido nesse coração pôde produzir um filho tão sensato, tão gracioso, tão desinteressado em si mesmo.
E aparece Jonatas entendendo que Deus havia eleito Davi. E Jonatas entendeu que a vontade de Deus estava acima da lei da hereditariedade. Porque Jonatas seria o herdeiro natural do trono. Era o filho do rei. Quer dizer, a geração de Davi se assentou sobre o seu trono ao longo dos séculos, até chegar a Jesus. Mas Jesus também é descendente de Davi. Então era natural que o filho do rei se assentasse no trono do rei. E Jonatas sabia que ele, como irmão mais velho, era o herdeiro natural. O trono de Saul seria dele, Jonatas. Mas Jonatas descobre, não sei como, que a Bíblia não relata em nenhum lugar que Samuel tenha falado isso para Jonatas, mas Jonatas descobre, eu penso que o Espírito é o mesmo, né? E há um episódio em 1 Samuel 20, verso 30 e 31. Saul desconfia que Jonatas sabe do paradeiro de Davi, porque Saul sabia da amizade dos dois. E Saul diz assim para Jonatas: enquanto viver o filho de Jessé. Olha, Saul já nem sequer ousava declarar o nome de Davi. Era o filho de Jessé. Era inimigo declarado. Diz: enquanto viver o filho de Jessé, não estará seguro o teu trono. Disse: olha, Jonatas, esse homem ameaça o teu trono. Ele vai tomar o teu lugar. Por isso, diz onde é que ele está, nos leva lá para que o matemos. Jonatas desconversa e sai. E saindo dali, Jonatas vai procurar Davi. Lá no capítulo 23, de 15 a 18, tem uma conversa muito interessante de Jonatas com Davi. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo. O que também meu pai Saul bem o sabe. Saul sabia que Deus queria Davi, mas ainda assim se atreveu a mudar os desígnios de Deus por sua própria força, matando Davi. E Jonatas disse: meu pai sabe, Deus estabeleceu, você vai ser rei e eu serei o segundo contigo. Agora, amados, quem era Davi? Davi era um pastorzinho de ovelha. E quando Davi peca, quando ele chegou a se ensoberbecer e pecou, Deus o repreende e Deus lhe lembra quem ele era. Disse: eu te tirei de detrás das malhadas. Eu te tirei, Davi, lá de detrás das ovelhas, você não era nada, e te coloquei sobre o trono de Israel. Davi era esse homem inexpressivo, um servo de Jonatas. Jonatas era o príncipe que desfiava pela cidade lá com a carruagem do rei. Esse príncipe chega para o seu servo e diz: tu serás rei, e eu serei o segundo contigo. Jonatas entendia que é Deus quem estabelece, é Deus quem elege. O meu esforço não determina o que eu vou ser. E se eu começo a me esforçar contra Deus, eu termino como Saul. Eu tenho visto e me assustado e me esforçado para guardar meu coração, mas percebido o seguinte: se um homem se deixa tomar por esse desejo de autoafirmação, ele vai se tornar um dependente. Esse troço é um buraco negro, é um poço sem fundo. Não tem nada que sacie o coração do homem que busca a sua própria honra. Quanto mais honra você lhe dá, mais honra ele quer. E se 100 lhe dão honra e um não dá, ele fica brabo com aquele um. E ele fica inconformado. Ele diz: ninguém me honra se um não lhe honra. Então, tal pessoa não será ajudada tendo o seu desejo atendido. Ou nos unimos à cruz com aquele que, sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, ou não venceremos isto. Para mim isso é como, literalmente como uma droga. E a pessoa vai ficando viciada. E quanto mais tem, mais quer. E quanto mais usa, mais precisa. E aquilo se torna uma necessidade para a sua vida. E não tem limite para isso. Ele vai buscando, e vai buscando, e vai buscando, e começa a fazer loucuras para adquirir esta honra. Um viciado começa a roubar sua própria casa, seus próprios pais, para manter seu vício. Termina fazendo assaltos. Termina se tornando homicida para manter o seu vício. O homem que busca a sua própria honra vai fazer loucuras para consegui-la. E não vai se dar conta, porque ele tornou-se dependente disto. Amã é um exemplo disto. Que Deus nos guarde de ter aí o que chamamos de complexo de Amã. Amã era o primeiro ministro desse reino, era o homem mais importante depois do rei.
E tinha lá um sujeito chamado Mordecai, um judeu. Os judeus estavam debaixo da servidão dos persas, do domínio dos persas, eram escravos dos persas. E esse Mordecai não honrava Amã, porque Amã exigia que toda vez que ele passasse, Amã está passando. E Mordecai, ou se estavam sentados, passava Amã, todos se levantavam. Mordecai sentado estava, sentado ficava. E Amã se indignou contra aquele homem. Perceba, Amã não tinha nenhuma necessidade concreta de ter a honra de Mordecai. O reino o admirava, o reino o respeitava, o reino o obedecia, mas tinha um que não fazia isso. Ele quis matar o Mordecai. Então aquele sentimento de que ninguém pode me ignorar. Me lembro de Mário contando a história dele uma vez, que ele foi para um retiro lá na Ilha da Parica. Começaram a procurar o preletor. Cadê o pastor Mário? Cadê o pastor Mário? Ele não tinha essa cara assim de apóstolo não, tinha cara de... Era menino, né? E tá a criatura procurando, cadê o pastor Mário? Cadê o pastor Mário? Aí disse, não, esse irmão aqui, é isso? Escapou, nem disse é esse, é isso? Ele disse, irmã, você me botou no meu lugar. O nosso consolo é que Paulo também não tinha cara de apóstolo não, viu, Mário? Nem Jesus tinha cara de Cristo, né? O Espírito Santo, diz a Bíblia, que veio para glorificar a Jesus. O Senhor diz em João 16,14, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo há de anunciar. Todos os dons, todas as manifestações, todas as capacitações que nos são conferidas pelo Espírito Santo só tem um propósito: glorificar a Jesus. E se não glorifica Jesus, amados, produz a nossa destruição. O poder e a autoridade que Deus deu para Saul é para honrá-lo, glorificá-lo e servi-lo. Quando Saul dedicou isso a outro fim, ou seja, a sua própria honra e glória, esse mesmo poder e autoridade destruiu Saul. Se os dons não cooperam para a glória de Deus, vão cooperar para a nossa destruição. Porque o Espírito que nos concede os dons veio para glorificar a Jesus. Em 1 Coríntios 4,6, Paulo adverte dizendo assim: nada tendes que não tenhas recebido. Nada. E se o recebestes, ou seja, se não foi você quem conquistou, se não tem mérito seu, se não foi você quem adquiriu, você recebeu. E se o recebestes, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Que mérito tem alguém se tem graça de Deus, se tem capacitação dada por Deus? Nenhum. É Deus quem deu. E quis dar mais a um e menos a outro, e aí é um problema de Deus, não é problema nosso. Aí ele segue advertindo e dizendo: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça em favor de um e em detrimento de outros. E uma coisa que está escrita é isto: nada temos que não tenhamos recebido. Então para que soberbecer? Isso é tão evidente, né, mas é tão simples, mas tão difícil de nós tornarmos isso prático em nós. E é isso que me apavora, descobrir que esse troço está comigo, não depende apenas de uma percepção na minha mente, é meu coração que é mau. Mas Jesus entendia que entre os homens era natural que eles buscassem o seu interesse, que eles buscassem a sua honra, que eles se esforçassem para se afirmar e manter o seu poder. Tanta manipulação política tem por aí hoje para assegurar o poder de alguns. Quanta desgraça é praticada para assegurar o poder de alguns. Quantas guerras são deflagradas para garantir o poder de alguns. Quantas vidas, quanta gente destruída, quantas famílias destroçadas para que o poder de alguns seja mantido. Jesus entendia que fosse assim no mundo onde reina Satanás. O mundo jaz no maligno. Mas quando fala da sua casa, do seu reino, ele diz: entre vós não será assim. Mas o maior seja como o menor. O que governa, como que serve. Deus espera que haja na sua casa um batalhão de pessoas dispostas a estarem lavando os pés umas das outras e servindo umas às outras, não exigindo ter seus pés lavados, lavando os outros. Aí se diz assim: mas por que ele não faz isso? Só vale para mim o mandamento? Não, vale para os dois. Então faça você. E por que ele não faz? É ele e Deus. O mandamento que vale para ele, vale para mim, pois cumpra eu a parte que me compete. Então, que o Senhor nos conceda um coração como o de Jonatas, que amou o segundo lugar, que preferiu o segundo lugar, que não se esforçou para o seu primeiro, e que não hesitou em permitir que aquele que devia ser seu servo fosse seu rei e seu senhor.
Senhor nos tenha misericórdia de nós e nos abençoe nisso. Os que estão ao meu redor, quero aprender a servi-los, porque dar é bem melhor. Quero aprender a servi-los, porque dar é bem melhor. Com a água e a toalha, tu me deste uma lição de um padrão que nunca falha, pra viver em comunhão. São nas pequeninas coisas que eu expresso a ti, Jesus. São nas pequeninas coisas que irradio tua luz. Não viver mais pra mim mesmo, não viver mais pra mim mesmo, eu preciso aprender. Isso só será possível o quanto eu mais te conhecer. Repartiste tua vida, transformou em vinho e pão. Quero repartir a minha em serviço aos meus irmãos. repartiste tua vida, Repartiste a tua vida, transformou-a em vinho e pão. Quero repartir a minha em serviço aos meus irmãos. Serviço aos meus irmãos.